E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. A dor do imposto de renda sobre você, cobrado pelo Estado brasileiro, é algo doloroso, mas nenhuma novidade. Agora, imagina se o Estado brasileiro decidisse que, além do que ele já cobra de imposto, ele vai cobrar também imposto de renda sobre uma renda que você não teve. Espera aí, como assim de uma renda que eu não tive? Ele vai cobrar imposto do que eu não ganhei agora também? É isso? Como é as regras desse negócio aí? Tem pelo menos regra. Sobre um dinheiro que você não viu e, quem sabe, que você jamais irá ver. Parece preocupante? Pois é, e é exatamente isso que vai começar a acontecer a partir de agora com aqueles brasileiros que investem no exterior por meio de trusts. Eu não estou falando da lei das offshores, estou falando de algo muito mais recente, que foi revelado pela Receita Federal agora no dia 30 de abril de 2025 e que é bastante preocupante. Bom, eu tô fazendo esse react meio atrasado, mas como o negócio é válido, é atemporal, por assim dizer, tá valendo, né? E é preocupante. Tanto preocupante quanto inconstitucional. Eu me refiro à solução de consulta, a COSIT, número 75, agora de 30 de abril de 2025, e eu vou explicá-la para você no vídeo de hoje, mostrar por que que você deveria ficar atento para isso, mesmo que você não invista no exterior através de trusts. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. É o governo querendo ferrar todo mundo, cara. É por isso que eu digo, o Estado é o maior inimigo da humanidade. Ele só quer te fuder e te extorquir. Porque sempre que o Estado ele cresce e viola preceitos legais e constitucionais para cobrar mais impostos do cidadão, todos nós deveríamos acordar para isso e não deixar que isso aconteça, porque se não é com você agora, talvez na próxima vez seja. Exatamente, exatamente. Quanto mais ele vai cobrando ali, vai desrespeitando a Constituição, que a Constituição é só, como os próprios ANCAPs gostam de dizer, é aquele guardanapozinho na mesa, sabe? É só um papelzinho sem valor nenhum, porque o pessoal simplesmente ignora. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado especializado em direito tributário internacional e aqui na Capital Global nós conversamos de assuntos relacionados à internacionalização, a planejar patrimônio de forma geral. Então vamos logo explicar por que que a Receita Federal agora vai cobrar imposto sobre uma renda que talvez você jamais tenha, segundo o entendimento dessa COSIT. E para entendê-la e entender quão preocupante ela é, o primeiro ponto é você entender o que é um trust. Você sabe o que é isso? Trust basicamente é uma estrutura jurídica muito usada nos países descendentes do direito inglês para fins de proteção de bens, para fins de planejamento de herança. Geralmente o trust tem pelo menos três partes: a figura do instituidor do trust, a figura do administrador ou trustee e a figura do beneficiário final. Geralmente ele é muito utilizado para fins de passar os bens do pai para os filhos com intermédio de uma instituição financeira. Então eu já ouvi muito falar nisso aí. É como o pessoal escapa dos impostos sobre herança de maneira geral, porque é uns imposto cruel, viu. O governo realmente quer que você fique sem patrimônio, cara, para passar para os seus filhos. Então, digamos que você, patriarca da sua família, tem uma quantia grande de patrimônio e que você quer fazer um planejamento sucessório. Em vez de você pegar e dar esses bens para o seu filho agora, porque você não sabe nem se ele não vai ser, sei lá, uma porra louca no futuro, você poderia, por exemplo, pedir auxílio de um trustee, de um administrador. Então você pega esses bens que você tem e passa para esse administrador, o trustee, que irá cuidar desses bens e executar alguma obrigação de fazer. Por exemplo, investir, por exemplo, decidir no momento no futuro, quando os teus filhos passarem na universidade ou quando você falecer, passar esses bens para os seus filhos. E aí os teus filhos são os beneficiários. E aí esse trust pode ser tanto revogável, você pode mudar de ideia e falar, trustee, me devolve, desfaz, ou irrevogável, que é aquele no qual, uma vez que você montou, não tem mais o que você possa fazer, agora o trust está feito. E por mais que isso pareça novidade para muitas pessoas, isso é uma figura bastante comum no direito anglo-saxão, muito utilizada nos Estados Unidos, não apenas por americanos, mas também por brasileiros e pessoas de diversas nacionalidades que tenham capital de forma global, que tenham dinheiro investido na bolsa americana, um imóvel e por aí vai. Ou seja, é um negócio muito comum em país decente. E o detalhe interessante nessa estrutura aqui é que perceba que a partir do momento que você cria um trust irrevogável e passa os bens para o trustee, os bens já não são mais seus. Mas eles também ainda não são do seu filho, o beneficiário, porque o trust ele é discricionário e só vão ser
dos teus filhos, os beneficiários, no momento em que o trustee, o administrador, decidir que já é hora de passar esses bens para eles. Mas pode ser que essa hora nunca chegue. Ou seja, os teus filhos, pode ser que eles não recebam esses bens. Ou ainda pode ser que a condição para passar seja o seu falecimento. Ela é uma condição certa. Só que, e se os seus filhos falecerem antes de você? Aí não vai passar também. Então, por mais que você tenha um trust que os teus filhos estejam apontados como futuros beneficiários daqueles bens, o fato é que os bens ainda não são deles. Claro, dependendo da maneira como você fizer o trust, mas se você fizer dessa maneira do exemplo que eu dei, vai ser exatamente assim. E como o trust ele é uma figura do direito anglo-saxão, aqui no Brasil, por muito tempo, não se tinha nenhuma regulação sobre como que eles deveriam ser tributados. Aí veio a famosa Lei das Offshores e ela criou algumas regras sobre tributação de ativos no exterior, e aí ela acabou incluindo os trusts, e ali ela adotou o regime de transparência fiscal. A ideia da Receita Federal é simples. Para fins fiscais, é tratar como se esse trust não existisse, como se os bens ainda estivessem ou nas mãos do instituidor, ou se já tivessem sido passados lá, dependendo de como está escrito o trust, nas mãos do beneficiário. Só que é aqui que começa a encrenca, porque em abril de 2025, com a publicação da COSIT número 75, a gente teve uma visão da Receita que é de cair o queixo. Um pagador de imposto perguntou se nenhum trust irrevogável ou indiscricionário, ou seja, aquele trust no qual o instituidor já não tem mais o controle dos bens, mas que os beneficiários também ainda não receberam, que está tudo nas mãos do trustee e que ele vai ter a liberdade de decidir quem e quando que vai receber esses bens. A decisão diz que mesmo nesses casos, o beneficiário precisa declarar esse patrimônio e pagar imposto sobre ele. Pé. Tem que declarar esse patrimônio que não tá com ele e pagar imposto sobre esse patrimônio que ele não tá usufruindo. Que maravilha, hein, cara? O governo querendo foder todo mundo, cara. Ou seja, possíveis beneficiários, pessoas que não receberam esse patrimônio, que não receberam a renda desse patrimônio e que talvez nem venham a receber, porque eles não têm o direito adquirido a isso. Só que a Receita entendeu que só o fato de eles estarem indicados no trust já bastaria para que a Receita considerasse que eles são donos dos bens que lá estão, para fins de imposto de renda, ainda que nenhum real tenha sido transferido para os beneficiários. Segundo a Receita, se esse beneficiário é residente no Brasil, ele tem que declarar esses bens, tem que apurar rendimentos e pagar o imposto. Isso tudo com base no argumento de que a mera expectativa de receber esses bens um dia já é o suficiente para gerar a obrigação fiscal. Se isso parece absurdo para você, é porque realmente é. Como que a mera expectativa vai te gerar uma obrigação de pagar imposto? Isso é totalmente ilegal e inconstitucional. E é agora que a gente vai ao principal ponto desse vídeo, que é entender por que que essa interpretação da Receita exposta nessa COSIT é um verdadeiro de um absurdo, um abuso sob o ponto de vista tributário, um avanço da Receita em áreas que ela não deveria tributar. E para entender isso, a gente começa pelo básico. Vamos lá para o artigo 43 do Código Tributário Nacional, que diz que o imposto de renda incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Em outras palavras, tem imposto de renda quando você recebe algo ou quando você passa a ter um direito certo de exigir algo. Só que no caso do trust discricionário, você nem recebe algo e você nem tem um direito certo de exigir algo. O beneficiário não tem nenhuma coisa nem outra. Ele tem uma expectativa futura de ter esse direito de exigir. Mas é só uma expectativa, que está, inclusive, condicionada à vontade de um terceiro, condicionada à vontade do trustee. Só que expectativa de renda não é renda. Expectativa de direito não é direito adquirido. É como se você tivesse a expectativa de herdar uma casa, que não é sua, mas aí a Receita já começasse a cobrar impostos de você sobre os aluguéis que essa casa gera de receita. Nossa, cara, você tá louco. Esse aqui é golpe, hein? Caramba! Rapaz, é o maior inimigo da humanidade mesmo, cara, o governo. Não tem outro, cara. Se existe um inimigo na humanidade, se existe um mal, o mal é o governo, cara. Não tem como. Só uma mente altamente maléfica conseguiria planejar um imposto desse aí, cara. Não tem como ser mais maligno que isso aí não, cara. Você fala, não, mas essa casa ainda não é minha. Ah, mas um dia, quem sabe, você vai receber, não é? Então eu já vou cobrar imposto. Olha, totalmente ilegal, porque não tem um fato gerador aqui. E se não tem fato gerador, não pode haver imposto. A Receita, ao forçar essa interpretação, ela está simplesmente criando um fato gerador fictício. Ela está dizendo que a expectativa abstrata de que você vai ter a renda já é o suficiente para tributar essa renda como se tal fosse uma realidade concreta.
E isso contraria frontalmente o próprio preceito de renda no nosso ordenamento jurídico. E mais, essa postura, ela atropela também o princípio da capacidade contributiva, que é aquele que está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. O princípio da capacidade contributiva, ele diz que os tributos, eles devem ser proporcionais às riquezas efetivas da pessoa. E nesse caso, qual que é a riqueza efetiva desse beneficiário? Porque ele ainda não recebeu nenhum bem. Então, a riqueza é nenhuma. Ele não pode usar os bens, ele não pode vender os bens, ele não pode dispor, ele não tem direito de propriedade. O que ele tem é um nome escrito como possível beneficiário em um documento lá fora. E isso não representa acréscimo patrimonial. E cobrar impostos sobre algo que você não tem é, na prática, uma espécie de confisco disfarçado. E outro ponto gravíssimo aqui. É confisco disfarçado, cara. Mano, os caras são muito Collor, velho. O negócio é confiscar, né? Caramba, inimigos da humanidade. É que a Receita também está desrespeitando o artigo 110 do Código Tributário Nacional, que proíbe que normas tributárias possam alterar conceitos de direito privado. E no direito privado, os bens do trust pertencem ao trustee, não ao beneficiário, até que haja a distribuição efetiva. Então, esses bens que a Receita quer tributar como se fossem dos beneficiários, eles não são nem de perto propriedade desses. Então, ao tratar como se fossem, a Receita está reescrevendo o que é um trust e o que é o conceito de propriedade nessa relação jurídica. Ela está relativizando a ideia do que é posse, do que é titularidade, só para justificar a cobrança de um imposto, o que é uma tremenda de uma distorção do nosso sistema jurídico. E isso é algo que não pode ser normalizado jamais. E tem mais. A COSIT ainda defende que, se os bens forem aportados no trust por uma empresa estrangeira, a Receita deve investigar quem está por trás da cadeia societária para identificar a pessoa física que seria o instituidor real. Isso significa o seguinte: mesmo que a estrutura do trust tenha sido criada por uma offshore que não tem nenhuma ligação formal com o Brasil, a Receita vai buscar lá no fim da cadeia alguém com CPF brasileiro para responsabilizar pela obrigação tributária. É o famoso, vamos atrás aí de quem pode pagar até achar alguém e aí cobra dessa pessoa, o que é uma postura completamente arbitrária. Uma postura que ignora a separação entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, uma postura que desconsidera princípios do próprio direito empresarial também. E é aqui que o nosso risco jurídico explode ainda mais, porque essa interpretação da Receita viola não só a Constituição e o Código Tributário Nacional, como também cria um ambiente de insegurança absurda. E ninguém mais sabe agora o que pode e o que não pode ser feito em termos de planejamento patrimonial internacional, porque pode ser que você faça achando que está dentro da lei, porque está respeitando lá a separação da titularidade, da propriedade no exterior e tudo mais, mas a Receita pega e fala que aqui eles entendem que é diferente em uma solução de consulta. Cara, e depois ainda vem esquerdista dizendo: "Ah, o Brasil não tem esse negócio de insegurança jurídica não, é fake news". É, tá bom. Piorar. Então, isso não é algo que afeta só os milionários, isso não é algo que afeta apenas aqueles que investem no exterior através de trust. Na verdade, esse tipo de decisão, de solução de consulta, de política pública, atinge qualquer brasileiro que tenha interesse em proteger os próprios bens de forma legal. Eu acho que é essa a intenção. A pessoa não poder proteger os bens de forma legal. O pessoal vai ser obrigado a partir para a ilegalidade, não vai ter outro jeito. Eu acho que a intenção é essa. Ah, quer dizer que eles estão tentando desviar dos nossos impostos abusivos? Então vamos colocar mais impostos abusivos de outra maneira. Todos nós saímos machucados disso daí hoje. Afeta a sua família, teu planejamento, tua proteção patrimonial. Afeta o país como um todo, porque afasta o capital daqui. É uma verdadeira de uma guinada agressiva que nós estamos vendo desse governo, da Receita Federal, em cima do capital privado nos últimos 2 anos, 3, e que esse é só mais um capítulo nessa triste história da qual todos nós já sabemos que, se não for interrompida, o fim é um só. É o fim de Estado grande, população pequena, Estado forte, povo na miséria. O que a gente vê é um Estado dizendo que não importa o que o contrato diz, o que a lei privada faz, mesmo em matéria onde o pacta sunt servanda deveria prevalecer, eu vou tributar o que eu quiser, da forma que eu quiser, de forma arbitrária. E mais, isso também desestimula a transparência, porque em um ambiente tão incerto assim, você acha mesmo que alguém vai querer voluntariamente declarar um trust que tem no exterior e correr o risco de o Estado brasileiro presumir que, na verdade, ele é o dono de tudo que está dentro desse trust, mesmo que ele não seja? É, não dá para correr esse risco.
Aí a pessoa tem que fazer a porra do trust escondido, de certa forma. Cara, o Brasil, cara, ele é feito pra dar errado. Ele é feito pra dar errado. Mesmo que ele não tenha recebido sequer um único centavo na qualidade de futuro beneficiário, é óbvio que não. Ninguém vai ter essa vontade, achando que isso aí vai trazer mais segurança jurídica para si. Então, isso estimula justamente o oposto. Quando o Estado ele aperta demais a coleira, ele acaba empurrando pessoas que prefeririam fazer as coisas de forma legal para a evasão, para a sonegação, para a criminalidade. Ele trata aquele que só quer proteger o que se tem como um bandido. E de outro lado, muitas vezes a gente ainda vê o Estado tratando bandidos como heróis. É uma completa de uma inversão de valores em um ambiente no qual eles querem fiscalizar mais as pessoas de bem e muitas vezes o tiro sai pela culatra. E olha só, os dados mostram que o Brasil, ele tem sim uma quantidade relevante de patrimônio no exterior. Isso se for pegar só os declarados, né? Segundo o Banco Central, brasileiros que tinham patrimônio no exterior, em 2024, chegaram a somar uma quantia de mais de R$ 1 trilhão em ativos lá fora. E segundo o levantamento da OCDE, a maior parte desses valores está estruturado em empresas, holdings e trusts, que são mecanismos comuns de planejamento sucessório global, mecanismos legais. Então, assim, a gente está falando de algo que é uma realidade de boa parte da classe média alta do Brasil, por exemplo. De algo que faz parte da nova economia globalizada, da construção de capital de forma global. E aí, enquanto o mundo inteiro caminha para abraçar essa maior fluidez de dinheiro, de recursos aportados em outros países e trazer clareza para isso, o Brasil, ele acaba que dá um passo no escuro, apostando numa receita baseada em presunção de culpa fiscal. Porque o Brasil não é feito pra dar certo, cara. Eles vão ficar tentando roubar o máximo possível, até que todo mundo que tenha dinheiro saia do Brasil. Eles querem porque se todo mundo que tiver no Brasil for só os pobres, aí fica mais fácil deles roubar, lavar a mente, né, fazer lavagem cerebral com propaganda. A intenção é essa, cara, fazer todos os ricos ir-se embora, todos os classe média também ir-se embora, os que ficar pobre, sabe. A intenção é isso mesmo, é feito para dar errado, é por design. Vamos combinar, trust é uma estrutura 100% legal. Pode ser usada para fugir de impostos? Pode, assim como qualquer outro instrumento jurídico. Mas o fato de algo poder ser mal utilizado não justifica passar uma lei que quase que criminaliza a existência do trust. E quando eles aplicam esse modelo, que não é só um modelo de transparência, mas sim um modelo extremo de distorção de quem é o titular dos bens, cobrando imposto mesmo quando você não é o beneficiário, você não tem a renda, não tem a disponibilidade nem nada, o fato é que a Receita está colocando o Instituto dos Trusts, que é uma ferramenta interessantíssima para planejamento sucessório, como algo que pode te trazer riscos jurídicos. Péssimo para a reputação do país, péssimo para a segurança jurídica, péssimo para a arrecadação até mesmo do Estado a longo prazo. É péssimo num monte de coisa, mas você acha que os esquerdistas ligam para isso? Não liga, cara, eles estão um pouco se fudendo, eles querem que a população empobreça, eles querem que o pessoal mais bem de vida saia tudo do país e fique só os pobres, que é para eles poderem ficar fazendo lavagem cerebral com propaganda aí, dizendo que tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Eu acho que é isso, cara. O último que sair, que apague a luz, porque essa sanha arrecadatória certamente vai incentivar ainda mais a migração fiscal. Diante dessa insegurança, muitos vão decidir morar no Uruguai, no Paraguai. Por incrível que pareça, esses países acabam sendo mais estáveis do que o Brasil dos dias de hoje. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!